A década de 20 representa o fim do cinema mudo e o auge do expressionismo alemão. Eu sou o Lucas e hoje eu vou te guiar pelo terceiro episódio do Enquadro. Vem comigo! E hoje eu não tô sozinho não. Pra me ajudar a falar de todos os assuntos de hoje, a gente trouxe o Bernardo Brum. Ele é autor e crítico de cinema e ele vai ser o nosso entrevistado de hoje. Se liga só. No início da década de 20, o cinema brasileiro era lotado de produções estrangeiras, a maioria delas americanas, como se fosse muito diferente até hoje. Naquela época, inclusive, algumas cidades já tinham ciclos regionais muito bem estabelecidos. Então isso acabou criando um movimento pró-cinema nacional no Brasil. Que paralelos você vê entre a década de 20 e o atual cenário do cinema brasileiro? Nunca é uma comparação perfeita, assim, porque claro que cada época guarda seu determinado contexto, mas a gente pode até ver no cinema brasileiro e até talvez no mundial também uma série de alguns paralelos, porque na década de 20 o Brasil, por exemplo, ele investiu muito em adaptações literárias, principalmente do José de Alencar, que foi bastante adaptado à época, e como forma de conferir uma certa respeitabilidade ao cinema, ao nosso cinema, ao cinema mundial, como forma de expressão que a burguesia conseguisse aprovar para além das classes proletárias, trabalhadoras. E hoje em dia, a gente, no Brasil e no mundo, em grande escala também, a gente não vê muitas ideias originais, que é outro paralelo que a gente pode traçar. Ainda nessa década foram criadas 2 revistas de cinema e a figura do crítico, com Otávio Gabos Mendes. O início da década de 30 trouxe uma das maiores inovações para o cinema mundial: sincronização entre som e imagem. Nessa época, inclusive, o nosso cinema sonoro era completamente dominado por filmes estrangeiros por causa da barreira linguística. Inclusive, sabia que o primeiro filme brasileiro com som era uma comédia? Chamava Acabaram-se os Otários. Só que é aquilo, botar som nos filmes fez a custo de produção ir lá em cima, então tudo meio que voltou para aquele eixo Rio-São Paulo, mas pelo menos logo em seguida teve a criação do Cined Studios por Ademar Gonzaga. Logo em seguida, na década de 30, a produção nacional começou a cair de novo drasticamente. Na época, várias revistas brasileiras de cinema começaram a massificar a imagem de atores hollywoodianos, o que não ajudou nem um pouco. Essa situação toda acabou terminando num acordo comercial que fazia todos os filmes estrangeiros chegarem aqui sem nenhum tipo de taxa. O Vargas, em 32, pouco depois de assumir, tinha baixado uma lei onde era beneficiada a realização de filmes nacionais, e no final da década de 30 já não era mais o caso, porque o Vargas já havia se aproximado dos aliados e com isso os americanos começaram a entrar aqui sem custo nenhum. Então ficava aquela pergunta de por que você veria uma chanchada brasileira se você poderia ver um filme americano com a Rita Hayworth, por exemplo. Engraçado, eu já vi isso em algum lugar. Isso acabou por quase enterrar o cinema brasileiro de vez. Por que o cinema brasileiro passa por altos e baixos de forma tão cíclica? Hoje se fala que o cinema nacional está se passando por um grande desafio, o corte de verba da Ancine, o risco que isso traz à realização de festivais, que era a grande vitrine do Brasil para o mundo. Tanto que o diretor filme de melhor prêmio do júri em Cannes esse ano, o Kleber Mendonça Filho, ganhou em 2013 ou 2014 o filme de melhor filme do Festival do Rio por O Som ao Redor, ou seja, foi um dos primeiros passos de colocar ele no mapa, mas a gente também tem que pensar que não é a primeira vez que a gente enfrenta esse risco de desvalorização. Como a gente sabe, um dos episódios mais determinantes do nosso cinema foi quando o Collor decidiu acabar com o Embrafilme, que mesmo durante o regime militar tinha sido um veículo enorme para a realização de filmes aqui no Brasil, e isso acontece sempre que você olha mais para trás, você vê períodos onde o cinema nacional parece alavancar e períodos onde ele parece decair, e na década de 30 isso aconteceu em 2 períodos diferentes. Então acontece muito esse dilema que nosso país enfrenta determinados
contextos assim, onde a arte não parece ser tão valorizada assim, porque esse é um dilema que o cinema brasileiro enfrenta, o cinema mundial, como um todo, que a gente pensa que no cinema como arte, mas cinema também é uma indústria, gera milhões de empregos, contrata milhões de profissionais, movimenta uma quantia muito grande de dinheiro. Então, se a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma economia muito forte e eles também têm uma cultura muito forte. E isso é quase algo entrelaçado, porque a economia não é só o valor em si, mas também a percepção subjetiva que a gente coloca nesse valor. Então, se a gente não liga, se a gente não se importa com esse prestígio, com esse renome que nossa indústria, que nossos filmes podem oferecer, então acho que a gente também acaba desprezando o poder de uma indústria que já se provou inúmeras vezes. As chanchadas da Cinédia, o Dona Flor e seus dois maridos, os filmes dos Trapalhões. Nós temos muito sucesso de público que envolveram a necessidade que uma indústria existisse para conseguir produzir esse filme. Então acho que tudo que a gente pensa na década de 20 é o que a gente também pode pensar hoje de que país a gente quer pra gente. Isso é o que a gente vê tanto em matéria de arte de vanguarda, enquanto produção industrial, ou enquanto produção regional mais autônoma, não globalizada. Então, acho que é isso que mora esse dilema, porque a desvalorização da arte, até como potencial de capital, passa por um pensamento muito colonizado, que parece que só os outros teriam direito a produzir um conteúdo vendável, quando não é o caso. Bem, a gente agora tá chegando ao limite, mas calma, não é do programa não, eu tô falando do filme mesmo. Hoje em dia ele é considerado pela crítica como um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos. O Limite é o tipo de filme que meio que virou clássico por excelência do cinema brasileiro por uma série de fatores, desde que revoltou a audiência na estreia, de que o Eisenstein teria escrito uma crítica e até o fato de que foi um filme que ficou perdido por décadas. Por décadas as pessoas não tiveram acesso ao Limite, até falaram que o Glauber Rocha, na época de fazer sua revisão do cinema brasileiro, só teria pego como ponto de início assim, os filmes de Humberto Mauro, por exemplo. O Limite acaba representando muito das aspirações do Mário Peixoto, que foi o único filme que ele terminou. Ele era escritor, escreveu muitos livros, mas Limite foi seu único filme concluído. Mas ele reflete, pelo menos na minha concepção, uma visão que certos filmes da Europa, que a gente não podia chamar de uma tradição, porque até na Europa esses filmes eram considerados uma vanguarda. Que a gente pensa em O Cão Andaluz, do Luiz Buñuel, a gente pensa no Entreato, do René Clair, ou no Homem com uma Câmera, no Atalante, no Sangue de um Poeta. Todo esse cinema que a gente, mais tarde, que o Pasolini viria a convencionar chamar de cinema de poesia, já estava presente em grande quantidade no filme Limite, que ele tem esse nome curioso, mas é que justamente ele testa os limites do que a gente poderia entender enquanto cinema. Porque o que é cinema? A gente pensa assim, quando aqui no Brasil ainda estava nascendo, as pessoas separavam filmes naturais, que eram os documentários, nos posados, que eram de ficção, e os cantados, que eram musicais. E Limite não tem nada a ver com isso. Limite tem certa captação da natureza, mas também tem alguma encenação. Ele leva a câmera para lugares pouco óbvios, pontos de vista pouco óbvios. Testam algumas, de forma até meio inicial ainda, os limites da movimentação de câmera e do traveling. E é claro que tinha essa chance do filme ser
odiado, ou ser do mínimo controverso, porque ele nasceu meio que bastardo, meio que sem pai, sem mãe. Ele não tinha alguma coisa antes de 1931 que você pode falar, isso deu origem a Limite. Ele é um filme que demonstra o poder da montagem. Ele é muito evocativo o tempo inteiro, é muito simbólico. E a gente não estava acostumado com isso, a gente estava mais acostumado com o teatro filmado. A gente estava acostumado com os atores dialogando entre si em torno de alguma ideia. Ainda não se tinha difundido, até porque se você pensar, o Eisenstein, por exemplo, fez o Encoraçado Potemkin em 1925, Limite de 1931. Então, menos de 10 anos. Para o que a gente entende por montagem cinematográfica ser plenamente instituído na indústria, enquanto que a gente entende por montagem dialética, que a justa posição de planos produz um sentido. Então, meio que Limite parte daí. E que é um filme altamente interpretativo justamente por causa disso. O tempo inteiro ele está colocando meio que ideias incompletas. Não tem exatamente personagens ou narrativas sendo concluídas. É o tipo de coisa que a gente poderia até considerar, mais ou menos, como uma espécie de paternidade inicial assim, de videoarte, por exemplo. O que a Maya Deren faria depois, o que o Stan Brakhage faria depois. Quando a gente pensa na década de 30, a gente pensa, sei lá, em Chanchada, em Carmen Miranda e tal. Foi a imagem que ficou. Mas em 1931 já estava em outro contexto. Entende? Já era o país de Getúlio Vargas, já era aquele país do orgulho nacional, já era aquele país que a realidade precisava fazer sentido. Não era o país que a realidade precisava ser questionada. Porque se você só aceita um tipo de narrativa, a tendência é que você só aceite um tipo de realidade. Mas se você questiona a realidade, se você vai em busca de outras narrativas, você vê que tem outras pessoas fazendo outras perguntas. Quando você faz um filme dessa maneira, transgressor, quebra barreiras, a tendência é que a pessoa tenha aquela reação meio adversa, assim. Tipo, não, cinema não pode ser assim. Cinema é isso, atores entrando em cena, falando e depois saindo. Não, o cinema é como o Griffith tinha imaginado, é como o Eisenstein tinha desconstruído depois. O cinema é uma ideia posta sobre a outra, dando sentido a uma terceira ideia. Bom, agora a gente realmente chegou no limite do programa, pessoal. Mas calma, não sai daí não. Ainda tem mais 2 episódios para vocês verem, então fica ligado e até a próxima.